então sobre a regra do trapézio para a integração numérica. Essa figura aqui tenta explicar, só que infelizmente ela é só pequena, mas dá para ter uma ideia. Ó. Aqui tem uma função qualquer, aqui está o gráfico, a gente sabe que a integral é a área sobre a curva. Em vez de aproximar para o retângulo, aproxima para o trapézio. Tá? Das dois pontos sempre vai ter um trapézio aqui associado. Quanto menor for a base do trapézio, na verdade a gente vai ver como sendo a altura, que a gente mais próximo chega da integral, da função definida. Essa foi uma tentativa então de melhorar a técnica de integração usando apenas a definição de Riemann. Só lembrando então, quando a gente está no trapézio, pessoal, ó, aqui ó, a forma do trapézio é a base maior vezes base menor vezes a altura dividido por 2. Então a gente considera sim o trapézio, tá? Então a base aqui é o y0, o tamanho aqui. A base menor é o y1, então base maior mais base menor. A altura é a diferença daqui para cá, né? Aqui é o x1, aqui é o x0. Vezes meio, que é a mesma coisa de dividir por 2. Então a área do trapézio é isso, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa função aqui, que a gente sabe que não tem um método numérico conhecido, um método aritmético conhecido para encontrar a antiderivada, então a gente pode calcular essa integral. Aqui, então, gera esse ploto gráfico de e elevado a menos x2, que é isso aqui, usando 100 pontos no intervalo menos meio até 1 meio, então vai aqui de menos meio até 1,5, e preenche a área, o fio aqui embaixo, né, o que preenche, que vai só do x0 até o x1, y0, y1. Quem é o x0, 0 e 1, e quem é o y? O y está aqui. Assim fica mais legível. É pouquinho código, né? Aí, preencheu aqui, então o fio está aqui. Ó. E se eu for calcular então a área desse trapézio aqui, vai dar 0,8, estou usando uma área simplesinha, um trapézio, só um trapézio, eu podia falar vários, né? Então a definição formal é essa, em vez de calcular por um trapézio, eu vou dividir em vários trapézios. Então eu divido o intervalo, tá, a definição aqui, em ΔX. ΔX são as partições do intervalo de A até B, né? N partições, o tamanho do N que define. O erro, então, o erro estimado para usando a regra de trapézio é similar ao erro da regra de simples pelo ponto médio, né? Depende então do majorante para a segunda derivada naquele intervalo. Se a função é contínua, ela vai ter um majorante naquele intervalo, tá? Então aqui dá para a gente fazer a função que calcula a área do trapézio. Dx aqui é justamente a altura, né? Que é justamente, lembrando que eu falei, o dx é essa diferença de x0 menos x1, foi o que foi feito aqui, ó. B menos A sobre N, dx, que é a altura de cada um dos trapézios. A base menor é o y1, a base maior é o y left, e aqui faz. Essa aqui, então, é a função que calcula o trapézio. Então, se eu chamar trap e passar a função, os extremos, o A e o B, e o número do N, ele calcula. Se eu não passar nenhum N, é que definiu como N menos 50, tá? Se eu aplicar essa função para aquele carinha, a integral de seno de x dx está aqui. A gente sabe que é 1, então está bem próximo, tá? O erro é bem próximo. Uma coisa interessante também, que eu não falei aqui, mas a área do trapézio, usando a fórmula do trapézio, nada mais é do que a média entre a integral de Riemann à esquerda e à direita. Então, na verdade, a regra do trapézio é uma junção da soma de Riemann à direita e à esquerda. Fazer a média entre elas. Aqui agora eu vou fazer para essa função aqui mais tranquila, que é 3x², a gente também sabe que é 1. Aqui a precisão vai ser melhor, então o polinômio é melhor, praticamente a última casa. E quando é uma reta, trapézio aqui, isso aqui é um x, né? Então embaixo vai dar justamente um triângulo, né? Então aqui vai acertar, bem exato. Como eu tinha comentado, já tem essas funções integradas no Python. Usando a biblioteca SciPy, a gente consegue calcular então a integral usando esse método aqui, ó, SciPy integrate.trapz. Então eu chamei isso aqui tudo, SciPy.integrate, de SPI para diminuir o chamamento da função.
Voltando àquele arco tangente, tá? Isso aqui, o arco tangente aqui. Tá? Aqui está o gráfico, vamos plotar aqui as regras do trapézio. Então, nesse caso aqui, eu fiz um desenhozinho só para usar. É muito útil para a gente das áreas de exatas saber fazer o gráfico da função apresentação. Aqui usou para usar esse comando aqui, porque quando a gente faz o fill, a gente passa a passar os x, o y, a cor, coloquei a cor como sendo blue, coloquei a cor das extremidades como sendo blue também, e coloquei um alfa, alfa é a saturação. Então por isso que ficou esse azulzinho mais claro. Se eu colocasse uma saturação maior, daria um azul mais escuro aqui. Ó. Peguei aquela função, tá aqui. E aqui está o gráfico dela. Calcular essa área dos trapézios, ó. É só usar a trap tal e passar o n. N que nós estamos usando aqui, que está definido aqui novamente 10. Essa área então aqui, a gente chama uma função que a gente fez lá em cima, vai dar isso aqui. A gente sabe essa integral, é o arco tangente de 5, fazendo aqui, deu esse valor e a gente determina o erro, faz um menos o outro, o erro então da quarta casa. Novamente também para o ln de 2, tá? A fórmula para determinar o erro, é só fazer naquela continha lá, vai dar esse n aqui, idêntico ao que eu fiz na apresentação anterior sobre a regra de Riemann. Quando a gente faz aqui, então, para ter uma aproximação de 10 a menos 8, a gente precisa colocar 4083, né? Para cima disso aqui. Aqui está o valor do logaritmo de 2, então está com um erro bem pequeno. E também quando eu faço usando a regra de trapézio do próprio SciPy, está aqui bem idêntico, tá vendo? O resultado está na última posição. Aí, se verificar se os erros estão próximos, é só verificar a diferença entre eles e ver se é menor que 10 elevado a menos 8. Por agora é só, pessoal, depois a regra de Simpson e a gente passa então para o final dessa etapa.